E a gente fala agora um pouco sobre a absorção e o metabolismo da cafeína, ou seja, como que acontece esse processo desde o início da sua ingestão por via oral até a sua metabolização. Então vamos entender um pouquinho como que isso funciona. Basicamente, pessoal, a gente tem que entender que a partir do momento que nós consumimos um alimento fonte de cafeína, essa cafeína ela vai ser, obviamente, primeiramente ali ingerida pela via oral. A gente não vai destacar aqui alguns trabalhos que mostram, embora eu já quero que vocês entendam que eles existem, que já existem alguns trabalhos demonstrando possíveis efeitos do próprio bochecho com cafeína, sabendo então que existem alguns receptores específicos aqui na cavidade oral que posteriormente poderiam ali exercer algum papel no desempenho físico esportivo posterior por ativar, né, alguns mecanismos centrais também, embora a cafeína não precise necessariamente ser consumida. Isso tem relacionado principalmente ao sabor amargo ali, né, que cafeínas e bebidas cafeinadas podem apresentar. Mas, novamente, a gente não vai focar nesses estudos, até porque isso é algo recente, mas posso deixar também no material depois para vocês darem uma lida. Então, a gente vai focar principalmente aqui na cafeína ingerida, com exceção também daqui a pouco, quando a gente vai falar sobre algumas formas de administração diferentes da cafeína. Bom, iniciando aqui então, supondo que você tome um cafezinho, esse café contendo cafeína, então, ele vai ser absorvido pelo nosso TGI, aonde aproximadamente 100% dessa cafeína ela vai ser absorvida em torno ali de 45 minutos aproximadamente, embora a gente também vá falar um pouco melhor sobre esse timing. Na verdade, o tempo é em torno de 1 hora, mas isso pode variar bastante de pessoa para pessoa, tá certo? Bom, a taxa de absorção dessa cafeína ela pode ser influenciada por fatores como pH, volume e composição. Por isso que existe essa variação no tempo, no pico da cafeína posterior à sua ingestão. O fato é que, dependendo da forma e da quantidade que você vai ingerir essa cafeína, você vai ter ali uma resposta diferenciada em relação à sua absorção. Ou seja, eu posso ter alimentos ou formas de administrar onde o pico da cafeína vai ser muito mais rápido, porque a sua absorção vai ser muito mais rápida do que outras formas, como por exemplo em alguns alimentos, como por exemplo em refrigerantes, onde o conteúdo de cafeína também vai ser menor, refrigerantes à base de cola. Conforme a gente muda aqui para um cafezinho, a gente vai falar depois sobre essas diferenças, né, no conteúdo de cafeína, dependendo do tipo de café também, você vai aumentando então essa disponibilidade de cafeína plasmática, uma vez que ela é influenciada de novo, não só pela quantidade, mas também pela forma de administração. Suplementos de cafeína, obviamente, vão apresentar uma maior concentração, portanto, o pico, né, do seu aparecimento no plasma pode ser mais rápido, assim como uma forma também menos comum, mas muito interessante, que é a forma de goma de mascar contendo cafeína, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela porque pode ser uma forma interessante de suplementar a cafeína também. E aqui está a cafeína. Esse aqui é o único, na verdade, produto na forma de goma de mascar contendo cafeína que a gente tem no mercado brasileiro. Vocês podem encontrar outros produtos, porém importados. E esse produto, na verdade, vocês vão encontrar ele, né, e esse produto, na verdade, ele vai ter ali em torno de 80 miligramas na porção e a porção seriam 2 gomas de mascar. Então, 80 miligramas de cafeína que seriam, na verdade, absorvidos de maneira bem rápida, porque quando você consome essa goma de mascar, ou seja, quando você mastiga, a absorção dessa cafeína ela parece ser muito mais rápida do que quando você suplementa ou do que quando você ingere alimentos que contenham cafeína. E isso pode ser bem interessante pensando, né, em algumas estratégias onde o indivíduo ele pode ter algum desconforto gastrointestinal devido ao treino intenso, devido ao treino prolongado, ao exercício, né, a característica do exercício, onde o simples fato de ele mascar uma goma de mascar já pode ser interessante para ele ter algum efeito ergogênico que não necessariamente o consumo de alguma substância. E aqui está um estudo bem interessante demonstrando essa cinética de absorção da cafeína na forma de goma de mascar. É interessante porque em torno de 5 minutos já é o suficiente para que a cafeína apresente um aumento plasmático significativo, com um pico ali em torno de 15 minutos. Ou seja, é uma forma bastante rápida e eficiente de você aumentar a cafeína plasmática e, consequentemente, obter seus efeitos ergogênicos. Então, fica a dica aí para vocês utilizarem com seus praticantes, caso seja interessante. Acho que vale a pena testar,
pois é mais uma forma aí da gente administrar a cafeína que não seja na forma de cápsula ou através de algum alimento, tá bem? Bom, em relação aqui ao metabolismo da cafeína após ingerida, vamos lá. Aqui a gente estava falando basicamente da cafeína mastigada, né, não necessariamente sendo consumida, e aí a gente entra falando um pouco da metabolização hepática da cafeína. Então, uma vez ingerida, essa cafeína ela vai ser absorvida, como nós comentamos, e o órgão responsável pela sua metabolização vai ser o tecido hepático. Essa cafeína ela vai ser metabolizada por uma enzima chamada citocromo P450, uma enzima bastante importante, na verdade, no metabolismo não só da cafeína, como também no metabolismo de outras drogas, né, fármacos que também vão utilizar essa mesma enzima na sua metabolização. E a cafeína, uma vez metabolizada por essa enzima, ela vai dar origem a outros componentes, aos seus metabólitos. Esses metabólitos, né, a gente pode chamar de paraxantina, onde o maior percentual, né, vai ser proveniente da produção, né, dessa paraxantina, seguido de teofilina e de teobromina. Ou seja, o consumo de cafeína vai dar origem a seus metabólitos e dentre esses metabólitos teremos uma quantidade maior de paraxantina, seguida de teofilina e de teobromina. E é importante destacar, pessoal, que os metabólitos provenientes da metabolização da cafeína também apresentam efeitos semelhantes à da própria cafeína. Isso vai nos ajudar a entender posteriormente o porquê que indivíduos considerados metabolizadores rápidos de cafeína apresentam ali efeitos superiores ou efeitos mais, como que eu posso dizer a palavra, mais proeminentes na ingestão de cafeína do que aqueles indivíduos que são considerados metabolizadores lentos. Ou seja, eles conseguem produzir mais rapidamente seus metabólitos e esses metabólitos, com destaque para a paraxantina, vai possuir ali efeitos semelhantes à própria cafeína, pessoal. Então, só para destacar também, a cafeína é considerada um alcaloide, tá? Uma substância alcaloide. E essa substância ela vai dar origem a esses três metabólitos. Guardem essa informação, porque essa informação ela vai ser importante lá na frente. Bom, pessoal, e uma vez então metabolizada essa cafeína, a gente começa a ver, né, aliás, uma vez consumida essa cafeína, a gente começa a ver essa elevação plasmática em aproximadamente 15 minutos, com um pico acontecendo ali em torno de 1 hora a 1 hora e meia, dependendo do indivíduo. Novamente, aqui a gente está falando de médias, e uma meia-vida ali em torno de 3 a 4 horas, o que pode chegar a 10 horas após a ingestão, justamente porque isso depende de cada um. Mas basicamente o que vocês vão pegar na literatura é que a cafeína ingerida 60 minutos antes do exercício é recomendada, justamente porque o seu pico parece acontecer em média 60 minutos depois da sua ingestão. Depois de ingerida, a cafeína vai permanecer por longos períodos ainda na circulação, podendo levar de 4 a 6 horas ou até 10 horas, dependendo do sujeito. Isso nos fala o que na prática, pessoal? Isso nos fala que se o indivíduo realizar a suplementação de cafeína mais para o final do dia, esse efeito residual da cafeína, dependendo da sensibilidade do sujeito a essa substância, isso poderia atrapalhar um pouco ali, principalmente no que se refere ao sono e à vigília, que no fim do dia pode fazer um pouco a diferença, no caso, para pior. Portanto, é importante considerar isso na hora de suplementar o seu atleta ou o seu sujeito, tá certo?